de adoração. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Salmos. Salmo 55, 22. Amém? Amém? Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Amém? Vamos orar a Deus? Gostaria que os irmãos fechassem os olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse dia. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado conosco. Nós sabemos que nós podemos descansar no Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Porque o Senhor é aquele que guarda os nossos caminhos, os nossos passos, Deus. Nosso desejo nessa manhã é que o Senhor possa nos transformar, Deus, nos restaurar, Senhor. Nós queremos oferecer ao Senhor a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, Deus. Seja bendito nesse lugar, seja adorado nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer em te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor nessa manhã, Deus. Obrigado pela tua fidelidade, Pai. Obrigado porque a tua misericórdia nos alcança todos os dias. Obrigado porque nós temos o privilégio de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Nós temos liberdade onde nós estamos, Deus. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos protege, nos guarda, nos levanta. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele em que nós podemos confiar, Senhor, de todo o nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor conhece as nossas necessidades, Deus. Obrigado porque a tua palavra nos alimenta e nos enche de alegria, Pai. Obrigado porque o Senhor é grande e poderoso e nós queremos exaltar o Senhor de todo o nosso coração, Pai, com toda a nossa gratidão. Restaura a nossa vida, Senhor, restaura o nosso coração. Vê se há algum caminho mau, vê se há algo que desagrada o teu coração. Deus, nos faz crescer com o Senhor, nos faz aprender com o Senhor, Deus. Nos faz aprender a confiar em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas, Deus. O Senhor está preparando lugar para nós. O Senhor não nos deixou desamparados, Deus. O Senhor é aquele que nos vê, o Senhor é aquele que cuida de nós. Nós queremos exaltar o Senhor nessa manhã, Deus. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Vamos ofertar na casa do Senhor nessa manhã. Traga a sua oferta com toda a sua gratidão, com toda a sua alegria. É muito bom a gente ter a oportunidade de semear na casa do Senhor. Deus fala que a gente precisa semear e Ele vai fazer o que tiver que ser feito, sabe? Que você dê com toda a sua gratidão, de coração. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti. Seu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. E eu entrego
Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, Deus, onde a gente pôde ofertar. Assim como aquela viúva que só tinha aquelas 5 moedinhas, eu sei que o Senhor vai honrar cada um aqui, que o Senhor esteja abençoando, Deus. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que usarão esse recurso para a Tua obra, Deus. Que tudo seja feito para a Tua honra e glória. Nós te agradecemos, Deus. Nós queremos expressar nossa gratidão, a nossa devoção, nosso amor pelo Senhor, pela Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz, pode se assentar. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Irmã Nedi, irmã Maria, tudo bem? Tudo bem, irmã? Richard. Estava na sede agora. Fui ministrar lá no culto da manhã. E aí é corrido, né? Mas foi benção. Bom estarmos adorando a Deus, né? Foi uma bênção, graças a Deus. Meus irmãos, abra lá a sua Bíblia, então. Na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 4 nós estamos. Efésios capítulo 4, irmãos. O nosso professor aí estava aí ministrando as aulas no capítulo 4 mesmo. Foi estudado até o versículo 16. É isso? Irmãos, nós estamos vindo, né, a aprender a carta de Paulo aos Efésios. Alguns domingos já, tem sido bênção. Acho que dá para acender as luzes aí, por favor. E tem sido assim maravilhoso, né, porque a carta aos Efésios ela é de uma riqueza de doutrina muito grande, muito grande. Então, e nós estamos aqui no capítulo 4, do versículo 1 ao 16, foi tratado sobre o tema da unidade da igreja. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo com muitos membros, né? Então a igreja é com muitos membros. Nós então não somos 2, 3, vários, nós somos um corpo. Então Paulo trabalha aqui a questão da unidade da igreja. Irmã Maria, me responda, numa caixa de ovos, quantas unidades vem uma caixa com 1 dúzia de ovos? Tá. Quantos vem, irmã? Quantas unidades de ovos vem numa caixa? 12. Então lá, unidade. São 12
Uma unidade. Quantas unidades? 12. A igreja tem quantas unidades? Irmão Richard? Uma, né? Unidade. Ela é um. Então a unidade é um, não é dois, não é três. Então, aqueles irmãos que estão lá em outras denominações, outras igrejas, se eles estão em Cristo, aí que está. Não é porque tem uma placa, não é porque tem uma religião, porque tem um prédio, é que são igreja. Mas se estão em Cristo Jesus, fazem parte da igreja. Então a igreja é a unidade. E Paulo trabalhou essa questão aqui nos versículos 1 ao 16. Um corpo bem ajustado e consolidado. Um corpo bem ajustado e consolidado. Não um corpo capenga, não, como é que chama aquele personagem lá do corpo todo retalhado, como é que chama? Tem um corpo todo, não lembro agora, aquele personagem que tem um corpo todo desconfigurado. Chama? Não sabem? Um personagem tem lá um corpo todo desconfigurado. Ele vem todo andando assim, todo torto. Bom, eu não sei, eu também não lembro do nome. Mas o fato é que o corpo de Cristo, ele não é assim. Ele não é desajustado. Ele é um corpo bem ajustado. Embora tenhamos as nossas imperfeições. Nós não somos perfeitos. Vocês lembraram aí? Frankenstein. É isso mesmo. Frankenstein. É isso aí. É o corpo todo desconfigurado. Não, a igreja não. A igreja é um corpo bem ajustado. Tudo certinho no seu. E quem é que ordena o corpo? É Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, profetas e mestres. E é Ele quem distribui os dons a cada um. Porque Ele é o cabeça da igreja. Então eu costumo dizer assim, a igreja tem problemas, irmãos? A igreja tem problemas? A igreja tem muitos problemas. Mas a igreja espiritual, ela é perfeita, ela é linda, ela é a noiva. Ela é a noiva, ela é linda. Jesus olha para a igreja e a igreja é linda aos olhos de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo vai casar com a igreja. Nós estamos nos preparando, né, irmã Maria? Nós estamos nos adornando. Nós estamos nos preparando para encontrar com o nosso noivo. E esta é a igreja do Senhor. E ai daquele que falar mal da noiva. Não é isso? Essa noiva é feia. O noivo vem. Porque é a menina dos olhos de Deus. Não é porque é a menina do sexo feminino. É a menina por causa dessa bolinha aqui. Chama menina. Sabia que chama menina? Você vai lá no oftalmologista, ele vai analisar a menina dos teus olhos. Aí eu falo assim, irmão, agora eu vou dormir, colocar as meninas para dormir. As pessoas acham que é as minhas filhas. É a menina, colocar para dormir. Pensa aí, coloca aí o dedo aí no seu olho. Coloca o dedo. Já vai piscar. Deus defende, porque a menina dos olhos é algo sensível. Então a gente não pode falar mal da igreja. A igreja tem problemas. Porque a igreja tem nós, estamos aqui imperfeitos. Mas como é que Deus nos vê? Olha que maravilha, né, irmão? Como é que Deus vê a igreja? Deus não vê como a gente vê. Deus já vê com a obra consumada. E quando é a obra consumada? Com o corpo glorificado. A salvação é 5 aspectos. Nasceu de novo, regeneração, justificação. Então nascemos de novo, fomos justificados, fomos adotados,
Ele nos adotou, somos família de Deus, somos filhos de Deus. Somos santos. A igreja é santa. A igreja é santa, separada. E a santidade, esse quarto aspecto aqui, ela é um ato e ela é um processo. Nós somos santos e vamos nos santificando. Esses três aqui são um ato. É ato. Nasceu de novo é uma vez só, não vai nascendo de novo. Nasceu, é uma vez só, você nasceu. Nasceu da fé, nasceu de Deus. Justificação, você é justo. A conta está paga, está liberto. É uma vez só, é um ato. Não é continuar. Deus não vai pagando os seus pecados. Ele pagou. Você é justo. Justificado. Adotado. É uma vez só, ele te adotou. Ele não vai te adotando todo dia. Hoje você é filho, amanhã você não é filho, você pecou, você não é filho mais, depois ele te aceita. Não, nós somos filhos de Deus. Uma vez só. Isso aqui é um ato, os três aqui. O quarto é um ato contínuo. É um ato e um processo. Eu sou santo, ele me separou. A igreja é santa, a igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando disso aqui, tá, irmãos? Isso aqui, a igreja é o corpo de Cristo. É os filhos de Deus. Ela é santa. E ela vai se santificando. É duas coisas. E o último estágio da salvação? Isso aqui já ocorreu. E a quarta está ocorrendo. Nós estamos nos santificando cada vez mais. E a quinta e última? Qual é o último estágio da salvação? Glorificação. Quando vamos ser arrebatados e vamos receber um novo corpo. Este corpo, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Tem gente que fala assim, né? Esse corpo não vai para o céu. Vai para o céu. O corpo vai para o céu, ele vai ressuscitar. Mas quem foi comido de bicho, quem foi afogado, que está lá nos mares, quem foi triturado, e como é que faz? Não sei como é que faz, eu não sei disso aí. Mas Deus vai trazer o corpo de novo. A Bíblia diz que os mares vomitarão seus corpos. Então, de algum jeito, de alguma maneira, o corpo vai voltar. E esse corpo vai passar por um processo de glorificação. O corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O corpo que é contaminado pelo pecado vai se revestir vai ser incontaminável. E nós não teremos pecados e receberemos um corpo igual a de quem? Igual de quem? De Cristo Jesus. E seremos como Ele é. E Ele nos verá como Ele é e nós seremos. Essa é a nossa esperança. E como é que Deus para que Ele fala assim, já que você vai ser glorificado, para você ter certeza que você vai ser glorificado, para você ter certeza que aquele que começou a obra vai terminar a obra, eu vou te dar o Espírito Santo como penhor, como garantia da salvação. Então, o Espírito Santo é a marca do salvo. É a marca do salvo. Quem não tem o Espírito Santo não é salvo. Porque Deus dá o Espírito Santo para morar em nós como marca, como garantia. Você é salvo. Como sinal. Não tem um sinal, todo acordo, não tem um sinal. Hoje é a assinatura. Antes era o anelzão no dedo, o selo. É o selo. Você está selado, o rei selou. Está decretado, é o decreto. O decreto vai acontecer. Se é decreto, né? Está decretado. Tem que respeitar. A Bíblia diz lá que todas as coisas cooperam. Para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Fomos chamados pelo decreto de Deus? Aqueles que foram chamados pelo decreto de Deus, têm o Espírito Santo. Deus dá como penhor, como garantia. Se a gente for lá no banco,
Uma vez eu fui num banco lá em Curitiba e tinha uma mesa assim com vidro, cheio de anel, de ouro, coisas de ouro lá. Aí eu perguntei, o que é isso aqui? É que as pessoas deixaram como garantia. Pegaram um empréstimo, deixaram uma coisa de valor como garantia. Então, é a garantia. O Espírito Santo é como um penhor, como a garantia. Uma vez uma pessoa, isso acontece também no mundo do crime, no mundo das drogas. Uma vez uma pessoa próxima a mim, usuário de droga, ele deixou na boca lá de tráfico, deixou lá a minha bicicleta. A minha bicicleta. Fui para a vigília, voltei da vigília, cadê minha bicicleta? Não tá. Vou pegar, vou lá. Peguei o camarada, vamos lá. Vamos lá, daí tinha que dar um dinheiro, que ele deixou como penhor. Aí eu tive que pagar para minha bicicleta. Peguei lá, dar minha bicicleta. Pagar a droga que ele tinha pegado. Então, isso aí é o penhor, é uma garantia. Agora, voltando para o lado santo, né? Como que Deus, para dizer assim, a salvação, Espírito Santo. Toma o Espírito Santo como penhor, como garantia. Eu vou voltar a pagar. Eu vou voltar, a obra vai ser completada. Agora, resgatando tudo isso, eu abri um parênteses grande, mas resgatando. Como que Deus nos vê? Como Deus vê a igreja? Deus vê já a obra consumada. Deus vê tudo. Então essa igreja é linda. Fala mal da igreja. A igreja é linda, porque ele não está vendo o que a gente está vendo. A gente está vendo um monte de defeito, a gente está vendo um monte de problema, a gente está vendo um monte de imperfeição, porque eu estou aqui. Eu sou imperfeito. E eu ajudo a piorar a igreja, a melhorar e a piorar. Não sei. Então, assim, Deus vê como? Deus é perfeito, porque a obra está consumada aos olhos de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmão? Maravilha, né? Então, a unidade da igreja. Richard falou isso aí. Levou 2 domingos para falar isso. Foi bom. Da unidade da igreja. Ele falou muito detalhe, de forma muito rica. A gente discutiu aqui, conversamos. Foram 2 aulas muito abençoadas, viu, irmão Richard? Versículo 17 agora, vai lá. Vamos começar. Versículo 17. Diz assim, vocês acharam aí? Coloca no telão aí. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem.
Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros também, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Então eu quero destacar aqui, se na primeira parte do capítulo 4, do versículo 1 ao 16, Paulo vai trabalhar a questão da unidade da igreja, dos versículos 17 ao 32, Paulo vai trabalhar da pureza da igreja. Tá? Então, na primeira parte, até o versículo 16, fala-nos da unidade da igreja. Versículo 17 ao 32, Paulo trata da pureza da igreja. A igreja deve ser pura. A igreja, ela é pura. A pureza é uma marca da igreja, tá? E essa pureza é dividida aqui por Paulo em 3 seções. 3 seções. A pureza da igreja. Versículo 17 ao 19, Paulo vai trazer uma admoestação, uma exortação à igreja, para ela ser pura. Versículo 20 ao 24, Paulo vai trazer um argumento teológico com relação à pureza da igreja. E os versículos 25 ao 32 é a aplicação, é a parte prática dessa pureza. Você pode escrever aí, ô Bruno, para a gente deixar aqui registrado. Você escreve aí, Efésios 4, 17 ao 32, a pureza da igreja. Efésios 4, 17 ao 32, a pureza da igreja. Aí embaixo, dividida em 3 partes. Efésios 4, 17 ao 32, a pureza da igreja, dividida em 3 partes, 2 pontos. Primeiro, versos 17 a 19, admoestação / exortação. Quem estiver anotando aí, você que está em casa, está anotando também, ou pegar sua Bíblia e rascunhar. 2, versos 20 ao 24, argumento teológico. Argumento teológico. 3, versos 25 ao 32, aplicação / prática do convertido. Deu para escrever tudo? Então manda lá. Vamos ver se ficou bom. Isso. Efésios 4, 17 ao 32, a pureza da igreja. Ó, 17 ao 19, admoestação, exortação. 20 ao 24, argumento teológico. 25 ao 32, aplicação prática. Deixa eu sair.
Muito bom. Vamos lá então. Parte 1, 17 ao 19. É a admoestação, é a exortação. O que Paulo diz aqui? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam, é uma ordem, é uma admoestação, é uma exortação. Não vivam mais como os gentios. A igreja não pode viver como os gentios. Há uma separação. Há uma ruptura da vida do antes da conversão. Tem que se haver uma mudança. As pessoas hoje aceitam Jesus e vivem normal. Se elas bebiam, elas continuam bebendo. Se elas fumavam, elas continuam fumando. Se elas falavam mal, elas continuam falando. Se elas invejavam, elas continuam invejando. Elas só passaram a vir para a igreja. Não é isso, irmãos? A única coisa que ela deixou de ir para o bar, ela vem para a igreja. Às vezes vai no bar e na igreja. Mas não, tem que haver uma mudança de postura. Há que se tenha uma ruptura entre a minha velha vida e a minha nova vida agora. Agora eu estou com Cristo. Amém, irmãos? Agora eu estou na igreja. Não que eu estou na igreja, eu estou na igreja de Cristo. Eu fui mergulhado, eu fui batizado. Não nas águas lá. Estou dizendo espiritualmente. Estou dizendo, eu fui batizado no corpo de Cristo. O Espírito Santo me batizou no corpo de Cristo. E Jesus, olha que coisa, ó. O Espírito Santo batizou a gente no corpo de Cristo. Agora a gente é membro do corpo de Cristo. E Jesus nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo batiza com Jesus e Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Então há que se tem uma diferença. Paulo está dizendo assim: não vivam, não ande. Coloca lá na Bíblia lá, Efésios 4:17. Vou ver a versão. Não vivam, não ande mais como gentios. Olha lá, e digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. O que Paulo está dizendo de gentio? Lembra da questão do judeu e gentil? Deus veio tanto para o judeu quanto para o gentil. O gentil, quando ele é convertido no Senhor, amém. Agora ele está dizendo assim, ó, não andem também como os outros gentios, que não têm Deus, que não são da igreja. Agora vocês são gentios convertidos no Senhor. Vocês estão inseridos, o que ele disse antes, no capítulo 4, versículo 1 ao 16. Vocês estão inseridos no corpo de Cristo, vocês são uma unidade. Agora que vocês são uma unidade, você vê que é uma continuidade. Agora que vocês são uma unidade, não ande mais como os outros gentios. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Tem dúvida? Não ande mais. A nova criatura deve abandonar aquela vida do gentio, do pagão, que a gente fala, do pagão, do incrédulo, do inconvertido. É uma atrocidade dizermos que somos da igreja e andarmos no curso do mundo. Há uma incoerência. Somos salvos, somos da igreja de Cristo, somos salvos, temos o Espírito Santo e andamos no curso do mundo, não combina, é duas coisas opostas, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nada a ver. A pessoa está em Cristo e com a velha vida, não haver mudança nenhuma. Não andem, Paulo está dizendo, não vivam mais. Há uma ruptura. Devemos abandonar aquela vida do gentio, do pagão, do inconvertido. E olha que interessante, irmãos. Não é nas emoções. Arrepiou, hein? Não é nas emoções. Tem nada a ver. É aqui, É na mente. Vamos continuar no texto?
não vivam mais, que vivem na vaidade da sua, antes, 17, na sua mente. Aqui a minha tradução está dizendo assim, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. A conversão se dá na mente, não é sentir. Ou fui lá na igreja, senti uns arrepios, hein? Você sente arrepio em qualquer lugar. Você sente arrepio, você na igreja, no centro de macumba, no centro espírita. O arrepio você vai sentir em qualquer lugar. A conversão se dá aqui, ó. E você não precisa ser inteligente para isso. Não é a inteligência do mundo. Tem pessoas super inteligentes, cientistas da NASA, inteligentíssimos, mas no tocante à espiritualidade são zero. São cegos. Não entendem nada do Evangelho. Estão nas trevas. São inteligentíssimos nos padrões humanos. São inteligentíssimos na matemática, no português. Pessoas cultas, inteligentes aos padrões humanos, mas na espiritualidade não compreendem o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo não abriu o entendimento. O que Paulo vai dizer aos Coríntios? 2 Coríntios 4:4, só de passagem. O Deus deste século cegou o quê? A pele, o arrepio, o que a pessoa sente, não é o sentir, não cegou isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho de Cristo. Eles estão cegos. Então, e tem pessoas que às vezes não sabem nem ler nem escrever. São pessoas ignorantes no tocante a este mundo. Mas entendem, o Espírito Santo os faz entender a questão da espiritualidade, a questão da salvação. Então, quando eu falo aqui que não é sentir, é o pensar, não estou falando que tem que ser inteligente para servir a Deus, mas é aqui. É aqui. Então, não, na vaidade da sua mente. Os outros vivem na vaidade da sua mente. O que está dizendo também aí, ó? O pensamento. Versículo 18. O que mais está falando com relação à mente, ao seu pensamento? Qual outra palavra aí que você destaca? Entendimento. Olha o que o Paulo está dizendo. Pensamento. Agora, entendimento. Entendimento. O que mais? Outra palavra. Se eu pudesse ter a Bíblia lá, eu circularia o entendimento. Qual outra palavra que eu ia circular? Vamos lá, irmãos. Me ajude. Hã? Entendimento, separados da vida de Deus. Qual outra palavra no tocante a pensamento? Ignorância. Eu circularia a ignorância que há neles. E pela dureza do coração. Coração aqui não é sentimento também. É sede das emoções, é a cabeça. São duros, impenetráveis. Aquela terra seca. Não tem semente que brote ali. É terra seca. Embrutecidos. A tua tradução? Qual é? Dureza de coração? Dureza de coração. Terra seca. Você joga uma coisa ali e não penetra. Não é verdade? É terra seca, dura de coração. É lançar pérolas aos porcos. Não tem resultado nenhum.
o coração está duro. O mundo é assim. Os ímpios são assim. Não adianta a gente lançar pérolas aos porcos. Eles gostam de lama, eles gostam de sujeira. Entendeu, irmãos? Amém? A palavra é preciosa, a palavra é pérola. Joia preciosa. Então, andar, pensamento, entendimento, ignorância, é tudo, não é sentimento. É como você enxerga o mundo, é cosmovisão. Como que acontece o arrependimento? O que é a palavra arrependimento? Maiara, você sabe. Arrependimento, o que é? A palavra lá no grego. Você sabe. No grego, qual é o curso que você fez? Não, curso lá em Bauru. Qual o curso com a missionária, Elaine? Metanoia. Metanoia. E o que significa metanoia? Mudança de mente. Mudança de mente. O Espírito Santo, ele atua no arrependimento. É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E isso acontece aonde? Na mente. Ela não acontece no arrepio, não, nada tem também, viu? Eu acho que a emoção faz parte. A emoção também, não estou desqualificando a emoção. Acho que nós somos seres emotivos, choramos, nós nos emocionamos. Eu acho que tudo isso faz parte. E é muito importante que tenha também a emoção. Mas a conversão se dá na mente. Deu para entender, irmãos? Então, vai lá. Versículo 19. Tendo se tornado insensíveis, havendo perdido todo o sentimento. Insensível, perdeu o sentimento. E aí eles se entregaram à libertinagem. Aí está dizendo, se entregaram à dissolução. Então, dizer que é convertido e andar como o mundo é um contrassenso. Dizer que eu sou convertido, mas eu ando no curso do mundo é um contrassenso total, não combina, não tem nada a ver. A igreja do Senhor não é assim. Então eu destaco aqui, ignorância, dureza de coração. Dureza de coração é insensibilidade. Ignorância, o que é ignorância? Ignomia. Não tem luz, não resplandece a luz. Ele está em trevas, ele está no escuro. E quem anda no escuro? Ele só tropeça, ele não vê nada, ele está na ignorância. A igreja não está na ignorância, a igreja está na luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, olha só quantas coisas que é luz, né? Nós somos luz, Jesus é luz. Agora, a ignorância é trevas. A pessoa é ignorante, ela não vê um palmo na frente do nariz. Você prega uma pessoa, né, Nedir? Ela não vê um palmo na frente do nariz, ela não sabe. Eu estou com Deus. A pessoa fala, eu estou com Deus. Ela não enxerga nada. Ela está em trevas. Ela está no escuro. Você fala a palavra, ela fala, não vai acontecer nada. Né, irmã Maria? Isso aí é tudo fanatismo. Isso aí não tem nada a ver. Vocês estão num negócio que a pessoa não enxerga nada. Ela é totalmente ignorante. A igreja não é ignorante, irmãos. A igreja não pode ser ignorante. Outra coisa, dureza de coração, insensibilidade, nada penetra mais, nada. O que é insensível? Essa questão aí, dureza de coração,
É aquele calo que vai se formando, sabe, irmãos? É aquela casca grossa que vai se formando, que fica dura. E o que é insensível? A pessoa não perde, ela não sente mais. Ela não sente a dor do pecado, ela acha que está certa. Ela acha que está certa. Ela não tem mais esse sentimento. E a igreja não pode perder essa sensibilidade. Eu costumo dizer que o crente, quando ele peca, porque ele peca, ele também é passivo do pecado. Quando ele peca e ele sente aquela tristeza no coração, e ele vai para Deus, ele vai pedir perdão, ele vai se aconselhar com alguém. Eu estou muito triste, isso é um bom sinal, porque ainda há sensibilidade. Mas quando o crente vai perdendo a sensibilidade, é coisa terrível. O coração vai ficando duro. E nós não podemos andar assim. Pastor, o Adilson está perguntando o que a Bíblia se refere quando diz o Deus desse século. Isso, o Deus desse século, muito bem colocado. Ali está em Deus desse século em D minúsculo. Né? Ele escreveu em D minúsculo aqui. Isso, ali, né? O Paulo está se referindo a um D minúsculo do Deus desse século. Deus é aquele governador, não é o governador do estado, do país, não, aquele que governa, né? Então, o governa esse século, o mundo jaz do maligno. Então, o Deus do mundo, o Deus desse século é o Deus do mundo. É o Deus dos outros gentios, que está dizendo para a gente não andar como. E a Bíblia diz que aquele que não é amigo de Deus, constitui-se inimigo de Deus e amigo do mundo. Se nós não somos amigos de Deus, não é que eu sou conhecido de Deus, mas eu também não sirvo o mundo, não. Não tem isso. Não tem isso. Ou é um, é o outro. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você não é amigo de Deus e é amigo do mundo. É automático. Então seria, pastor, tudo aquilo que não é Deus, aquele que a gente serve, tudo são Deus do século. Deus desse século, é o diabo. É o enganador, é o mentiroso desde o princípio. É o Satanás. É o perverso, é o inimigo, é o adversário. Esse é o Deus desse século. Então o Deus desse século, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Coloca lá o texto, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Olha lá, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então é isso. Ignorância, dureza de coração. Outra coisa lá, voltando a Efésios, se tiver aí alguma coisa a mais, vai falando aí. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, de forma o quê? Desenfreada. Aí algumas traduções, qual é a tradução? Dissoluta. Efésios 4. Desenfreada. O que significa isso, desenfreada? Não tem controle, irmão. Então, os gentios, os outros, né? Os outros gentios, os inconvertidos, o mundo, eles pecam de forma desenfreada, sem se importar mais. Você já viu aquela pessoa que, por exemplo, tem o vício do álcool, por exemplo? No primeiro momento, ela até esconde, ela bebe socialmente. Quando ela percebe que ela está
viciada, ela esconde drogas, né? A pessoa esconde. Daqui a pouco aquilo vai ficando tão normal, faz parte da vida daquela pessoa, o coração vai ficando tão endurecido com aquilo, que a pessoa perde o senso. Ela já bebe na frente dos filhos, ela já bebe na frente da esposa, ela perdeu todo, desenfreou. Quer dizer, é uma ladeira abaixo, não tem freio nenhum, não tem mais, não se importa mais, não se preocupa mais. Então é isso. O crente não pode viver assim, sem se preocupar com a sua vida, de forma desenfreada, no curso desse mundo. Isso que Paulo está dizendo, nós éramos assim, nós não tínhamos importância. Não tínhamos. Né? A pessoa perdeu a vergonha, não se preocupa mais. Ela não se importa mais com nada. É de forma, então, desenfreada. Ou seja, olha lá, ó, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Se entregaram. De forma desenfreada. Tá certo? E para cometer todo tipo de impureza. Então, todo tipo de impureza. O mundo é assim. Então, o povo de Deus não anda mais dessa forma, irmãos. O povo de Deus não anda mais assim. Desse estilo. O mundo, o Deus deste mundo não é o nosso Deus. Tem diferença. E aqui a gente não está falando de usos e costumes, porque as pessoas falam isso, e falam para mim, irmão. Falam para mim. Ah, lá na Batista pode tudo. As pessoas falam para mim. As pessoas que não são de outras igrejas. Na Batista pode tudo. Não. De forma nenhuma. A Bíblia é a mesma. Aqui, ó. Nós estamos estudando Efésios. Claro que nós não temos a questão dos usos e costumes, porque entendemos que isso não implica em nada. Não implica em nada. Nós entendemos que isso não implica, né? Mas desde que seja decente. Desde que seja decente. Então, não tem importância usar calça, cortar cabelo, usar pintura, usar shorts, isso não tem importância, desde que seja decente. Agora, isso, olha no espelho antes, vê se o decote está, vê se a calça não está a paco, como que fala? Vê se ela não está sob pressão. Murcha a barriga. Murcha a barriga. Está tão apertada que, coitado do zíper, daqui a pouco o botão estoura. Então, irmão, tem que ver. Tem que ver. Agora, então, assim, e a nossa vida como que deve ser? Não deve ser assim, como o texto está dizendo aí. Tá certo? Nós temos uma diferença. Nós servimos um Deus. Tá bom, irmãos? Então, nossa vida não pode andar de acordo com o mundo. É a primeira parte lá. Agora, a segunda parte é o argumento teológico que Paulo traz. A segunda parte é o argumento teológico. Do versículo 20. Ele usa a Bíblia, usa a palavra. Mas não foi assim que vocês, novamente, intelectual, novamente, não foi assim que vocês sentiram. Não é isso. Não foi assim que vocês aprenderam. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus.
Então, não foi assim que vocês aprenderam, se é que de fato, Paulo está dizendo aos irmãos de Efésios aqui, se é que de fato vocês aprenderam, se é que de fato vocês ouviram falar de Jesus, porque tem igreja que fala de tudo, menos de Jesus. Fala de tudo. Tem igrejas que o nome só está na placa. Jesus, alguns hinos, mas eles não falaram de Jesus. Eu vi umas igrejas aí, inclusive aqui nessa região aqui nossa aqui, ó, no Facebook. Nessa rua aqui tá cheio, né? Deve ter umas 20 igrejas aqui nessa rua aqui. Eu vi uns negócios no Facebook de umas igrejas aí, eu falei, meu Deus, é outro evangelho, irmão. É outro, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, com a Bíblia. Eles não se submeteriam a uma escola bíblica dominical. Não se submeteriam. Não se submeteriam. Tem um desses líderes aí, foi fazer um curso de teologia, não aguentou um livro. Não aguentou um livro, ele saiu. Ele não se submete à teologia. Eles querem a teologia para validar o que eles pensam. A revelação, né? Pegando chifre de não sei o que, colocando óleo, ungindo no chifre. No chifre, eu falei, gente do céu, não tem nada a ver, não é. Então Paulo está fazendo uma crítica, se é que vocês ouviram falar de Jesus. Se é que vocês ouviram falar de Jesus. Porque hoje Jesus está cheio por aí, mas há um Jesus que é a verdade. A verdade, ela é objetiva, não é subjetiva, não é cada um tem a sua verdade. Há uma verdade. A verdade, meu irmão, é a balança, é o peso da balança, que nós precisamos submeter a ela. Você já percebeu que cada farmácia tem uma balança em cada farmácia? E o peso de uma é diferente da outra? Às vezes você vai lá pesar numa farmácia, dá um peso. Aí você vai lá na outra farmácia, dá outro peso. Tem diferença. Aí eu costumo, dá menos. Essa aqui está certa. Essa aqui está certa, a outra está errada. Agora, para validar, tudo balança, não é verdade? É tudo balança. Mas aí tem um Inmetro. O Inmetro, ele tem um peso. Ele tem um peso que é o peso certo. Que é o peso correto. O que ele vai? Coloca o peso e ele vai o quê? Calibrar a balança no peso que traz. E aí pega aquele peso, coloca na outra balança, vai em outra farmácia, calibra. E tem que calibrar. Então Jesus é este peso. Ele é a verdade. O que peso está certo? Da balança ou o peso? É o peso. A balança, ela deve ser aferida no peso. E quem é este peso de justiça? É Cristo. Então você fala assim, mas essa aqui é uma balança. Essa igreja, essa comunidade aqui é uma balança. Aí você vai em outra comunidade, que é uma outra farmácia, vamos dizer, uma outra comunidade, outra igreja, tem outra balança. Aí você vai pesar lá e fala, eu gostei dessa. Porque vou gostar de cada balança que me convém, mas há um peso que é verdade. E que deve ser colocado esse peso aqui, que deve ser aferido em Cristo. Cristo é para aferir a igreja para ver se ela é verdade. Entendeu, irmãos, essa analogia que eu fiz aqui, essa metáfora? Eu fiz uma metáfora aqui agora. Fala, Paulinho. O pastor colocou, que eu ia falar isso, sobre o que convém. Existem várias balanças. Por que o pastor foi naquela que era melhor para o pastor, mas não era a balança verdadeira, né? Aquilo que convém a nós é o que a gente quer, não se é verdade ou não. Isso o pessoal está deixando para segundo plano. Mas o importante é que convém para a minha vida, mesmo que esteja errado. É isso que é o erro, né? E o importante, eu falei para não... o importante não é o que eu acho, o que eu penso, né? Eu acho que essa balança está certa. Por quê? Porque eu quero.
O importante não é eu. O importante é o que a palavra de Deus fala. Então tem coisas aí que... Então Paulo está dizendo assim, não andem assim. Porque não foi assim que vocês aprenderam. Se é que vocês ouviram falar do Cristo da verdade. O Adilson está falando assim, ó, a balança que estiver irregular é multada, ou seja, depois haverá cobrança. A balança irregular. É verdade. Dono de mercado sabe, né? Dono de mercado sabe. Então é isso mesmo. Um fator, então, intelectual. Aprenderam de Cristo. Ouviram. Outro fator aqui, ó. Segundo a verdade, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos. Novamente, fator intelectual. Instruídos. O que vocês foram instruídos? Versículo 22 nós estamos. Vocês foram instruídos ao quê? A deixar de lado a velha natureza. Vocês foram instruídos, despojeis do velho homem, tirar o velho homem. Vocês foram instruídos a abandonar aquela velha vida, aquela velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. E vocês foram instruídos a quê? Além de abandonar a velha natureza, versículo 23. Além de abandonar a velha natureza, agora vocês se renovam no espírito. Olha outra palavra aí, ó, da vossa mente. Pensamentos, atitudes. Você abandona a velha vida e você se renova agora da nova vida. Paulo está trazendo aqui um argumento teológico. Então, só para encerrar aqui, fechar, ser cristão, irmão, é algo sério. Não pode ser reduzido a uma moda. A pessoa aceitou Jesus Cristo, né? Tá tudo. Se ela mostrar fruto do arrependimento. Então, a vida cristã não pode ser reduzida. Eu vou no domingo para a igreja. Eu vou terça-feira para a igreja. E eu vivo como eu vivia antes. Se não houver uma transformação. Se não houver uma conversão. Fala, irmão. Pastor, aqui é essa maneira antiga de viver, que foram instruídos. Então, aqui não fala sobre ministração. Aqui está falando de ensino, que nem o que está acontecendo aqui, que nem o pastor falou de escola bíblica, de proximidade, dos líderes estarem próximos desses novos gentios, de ensinarem e mostrarem o correto que é Jesus Cristo, né? E vemos hoje que muitos ministérios não têm essa preocupação de instruir, só querem pregar e ensinar aquilo que foi revelado, né? Entre aspas, aí. Foi revelado a eles, para a igreja. Mas a verdade não é a verdade genuína, que é Cristo, né? O centro. Então, a necessidade de todas as igrejas de instruir, né? Essa palavra aqui é tremenda, né? Perfeito. Tem que ser instruídos os seus membros. Isso mesmo. Por quê? Porque um pouco antes, no mesmo capítulo, olha lá, o capítulo 4, versículo 11. No mesmo capítulo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com objetivo, com vistas, com propósito, com objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação, versículo 12, do desempenho do serviço de Cristo para a edificação do corpo. Então, aí você vai no mesmo versículo lá, ó, vocês foram instruídos. Por quê? Porque Deus deu esses ministérios à igreja para edificação. E agora vocês foram instruídos a vocês abandonarem a velha vida e renovar-se nesse entendimento que vocês foram instruídos por esses ministérios,
Que tremendo, né? Como é bom, irmãos, estudar, estar aqui, né, na escola bíblica, você que está aí assistindo também, participando. Como é bom. Amém, amados? Versículo 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora nós vamos para a parte prática. É a terceira parte. Volta para aquela tela lá que você fez, você digitou. É a terceira parte. Então falamos da primeira parte, né? 17 ao 19, que é a admoestação, né? Não andem. É um mandamento. Não andem como o mundo, como os outros gentios, né? Aí o argumento teológico, vocês aprenderam, vocês foram edificados ao que é a velha natureza, o que é a nova natureza. É o argumento que ele traz teológico. Agora, do versículo 25 ao 32 é a aplicação. Como que a gente deve proceder agora? Então vamos lá, versículo 25. Como que a gente deve proceder? A vida cristã, irmãos, é relacionamento. Com Deus e com o próximo. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não pode haver mentira entre o corpo de Cristo. Falsidade. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo. Se nós não somos mais, somos de Cristo. Não pode haver mentira. Então Paulo está dizendo assim, a primeira coisa que deve arrancar do relacionamento de vocês é a mentira, é a falsidade, é o jogo, é o por trás dos panos. Por trás dos panos é por trás das cortinas. Sabe? É essa coisa, né, de relacionamento mentiroso. Isso não pode haver. Deixem a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo. Então deve imperar a verdade. Paulo vai tratar aqui, irmãos, de um problema, de um pecado. Ele vai dar nome aos pecados e ele vai trazer uma solução. Então, vocês não devem mentir, vocês devem falar a verdade. Ele traz o problema, ele não só o problema, não, você não deve mentir, ponto. Ele também fala do que deve fazer. Falem a verdade. A verdade em amor. Não é uma verdade também travestida de verdade, mas para humilhar o outro. Com a roupagem de verdade, mas para denegrir, para destruir o outro. Acho que não pode falar denegrir mais. Né? Sabe que eu aprendi essa semana, irmão. Essa semana, a maior polêmica que deu. Não sabia disso. Que não pode se usar o termo denegrir mais. Porque é racismo. Porque denegrir, você está falando assim, é uma coisa. É o negrir. Sim. Caixa negro, né? Ou isso, ou como o negócio do crime lá, não, então, magia negra é uma coisa também pode ser racismo, mas como que é? Quando a pessoa, o contrabando lá, o comércio negro, né? Comércio negro, mercado negro, a pessoa associa a racismo. Olha, isso é o politicamente correto. Não tem nada a ver, na minha visão, né? Eu acho que não tem nada a ver, não pega em nada. No meu pensar, não pega em nada, mas pode processar? Está gravado, hein? Meu Deus do céu. Eu não penso assim, acho que eles falam que isso é racismo. Bom, eu não penso dessa forma. Acho que falar, você está denegrindo a imagem de alguém, não me faz racista, porque eu estou usando essa palavra. Aquele lá é um mercado negro, não me faz um racista. A minha intenção não é maltratar, por exemplo. Mas aí é uma discussão.
É uma discussão aí. Ah, nem sabia também? Está lá na faculdade, não sabe? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, assim, mentira, né? Não podemos mentir. Apocalipse 21:8 diz: a todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Nós não podemos ser mentirosos. Paulo trata do pecado e traz uma solução. Outra coisa, irmãos, versículo 26. Fiquem irados. Olha que interessante isso aqui. Irai-vos, é uma ordem que ele dá. Se irem, mas não pequem. Não pequem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por que Paulo está dizendo para a gente se irar? Então, ele está falando, irai-vos. Então, vamos aí. Tem uns minutos aí, que eu acho que vai dar para a gente encerrar isso aqui. Por que ele está falando para a gente se irar? Dá o microfone para os irmãos lá acompanharem também. Eu entendo que quando a pessoa está falando esse texto, que ela fica irada quando ela vê algo que precisa ser acertado, falado, ela se exalta e tem que passar. Eu vejo aqui, quando Jesus entrou no templo, comparação que eu gosto, que eu vejo, né? Eu sempre me pergunto, né? Jesus irou, não irou? Ele entrou no templo e derrubou tudo que eles cambistas estavam vendendo no templo, derrubou, some daqui. Aqui é minha casa de oração, não de ladrões. Mas Jesus, ele não pecou. Perfeito. Aqui, quando nós ficamos irados e não pecar, e também, continuando aqui, não deixa o sol se pôr sobre sua ira, e eu aprendi com a Adri em casa, que quando tem algo para falar um com o outro, que aconteceu, que ficou bravo um com o outro. Não deixe para outro dia. Não deixe para outro dia. Ficou nervoso, bravo um com o outro, já coloca em cima da mesa e não deixe para outro dia, porque o diabo vem atentar você nessa atitude. Mas eu entendo que nessa área, ficar irado é isso aí. Todos nós somos sujeitos. Isso. Vemos situações, ficamos irados, né? Uhum. Mas não pecar, deixar passar para frente e resolver logo, né, pastor? E não deixar fermentar, você falar para outro, vai com a pessoa, né, pastor? Então, não gostei, pastor, que o senhor fez isso, entendeu? Resolver na hora. Isso mesmo. Então, o que é essa questão do irá? É o que o irmão Richard colocou, muito bem posto. Existe a ira justa e a ira pecaminosa. E nós devemos nos irar de forma justa quando nós vemos injustiças, quando nós vemos aquilo que está errado. Então, nós devemos nos irar porque faz parte. Devemos nos irar contra o pecado. Contra o pecado. Devemos nos irar contra aquilo que quando a gente erra, quando a gente peca. Devemos ficar irados com aquilo. Não devemos nos acostumar com o pecado. Devemos nos irar. Então, existe uma ira justa. Por exemplo, Jesus no templo, muito bem posto, ele se irou com a venda de cambistas que estavam dentro do templo. E ele se irou naquele momento. Ele falou, o que vocês estão fazendo? Então a gente deve se irar quando as coisas não vão bem, quando a gente vê uma coisa que está errada. Devemos nos irar, não devemos nos acostumar com isso. Devemos ter essa ira como se essa revolta. Por exemplo, o Martinho Lutero, ele se irou com as indulgências da igreja romana. Houve uma ira, você está fazendo errado. Então, devemos nos irar contra isso. Tá? Moisés se irou também. Ele acabou pecando, mas ele se irou pelas situações. Então, essas coisas, nós devemos nos irar. Mas existe uma ira pecaminosa, que ela é uma linha muito tênue. Porque a ira justa,
ela pode se transformar numa ira pecaminosa, numa ira de pecado, porque, então eu estou irado, pode me dar carta branca para eu fazer qualquer coisa? Não. Então assim, a gente pode dizer assim, eu estou destemperado, eu estou nervoso, porque eu estou vendo essa coisa está errada. Você está vendo que essa coisa está errada, você se irou, mas por causa dessa coisa que está errada, por causa dessa ira justa, você pode cometer excessos, por causa de uma ira justa. Ela iniciou justa, mas você comete excessos, e você se destempera, e você humilha, e você traz coisas, aí você pecou. Aí a pessoa fala assim, não, eu sou assim, eu falo a verdade mesmo. Tem pessoas que falam assim, eu falo a verdade mesmo. Tá, você falou a verdade, mas o caos que você transformou, e os problemas. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não posso guardar mágoa, não, eu falo mesmo. Eu sou desse jeito, eu falo mesmo. E é melhor que eu fale, porque senão eu vou explodir. Então eu falo, eu fico livre. Mas você fica livre, mas você causou um estrago terrível. A consequência. Então, você irou, mas saiba um limite. E outra, a nossa justiça, ela é falha, a gente não sabe. A gente não sabe nem irar, porque a gente ira de forma justa, mas a nossa fragilidade, nossa pecaminosidade vai além. E a gente acaba cometendo excessos, destemperos, e acaba a gente pecando. Por isso, Deus se ira, mas Deus sabe. Deus é perfeito, Ele sabe, Ele se ira, mas Ele sabe a medida certa. Nós não sabemos os nossos limites. Então Paulo dizendo assim, você deve se irar, porque você não pode se acostumar com aquilo que está errado. Deve ter uma revolta dentro de você. Você não pode se acostumar com aquilo que está errado. Mas a sua ira, até um ponto, ela é pecaminosa. Então você não peque. Não peque. E não deixe, e não seja por muito tempo. Não guardem essa ira. Não guarde, vá tratar ela de alguma forma na presença de Deus. Por quê? Vai tratar ela de alguma forma na presença de Deus, porque senão você não pode explodir. Mas também, se você ficar guardando, você vai implodir, vai virar um vulcão dentro de você. Aí você vai implodir dentro de você. Você não pode explodir, mas nem implodir. Então, vá diante de Deus e trata isso na oração, né, falando com Deus. Então, não se pôr o sol sobre a tua ira, não deixe por muito tempo isso ficar. Não deixe por muito tempo. Tem uma região aí que o sol, 6 meses fica sem sol. Então, até o sol posso guardar 6 meses. Não é isso que Paulo está dizendo. Não, literalmente, não se põe o sol sobre a sua ira. Então, eu tenho 6 meses para desenvolver essa ira. Não é isso. Ele está dizendo aqui, não deixe por muito tempo. Por que não deixe por muito tempo? Porque essa ira pode virar amargura, pode virar raiz de amargura, pode virar um negócio lá no estômago, né? Até um câncer. Então, ira. Não se acostume com coisa errada. Fique mesmo irado, com coisa certa, tem que ficar com coisa certa. Mas não peque. Pastor, o Adilson está perguntando que quem provoca a ira do próximo e faz o próximo pecar, também comete pecado? Isso é lascívia? Não, isso não é lascívia, isso é porfia. Está lá em Gálatas capítulo 5. Porfia. Aí está lá as obras da carne. Lascívia é atentar à sexualidade do outro. Porfia é ficar atentando, espetando o outro. Né? Então, incitando a ira do outro. E a Bíblia fala, vós pais, não atentem à ira de vossos filhos. Às vezes os pais, as mães ficam
como que fala? Fica cutucando, fica instigando a ira dos vossos filhos. Não pode. A Bíblia fala, vossos pais não instiguem a ira dos vossos filhos. Vossos filhos, honrem os vossos pais. Isso se chama pecado de porfia. Quando você fica emulando o irmão. É obra da carne, está lá, porfia. Obra da carne. Tá, então vamos lá, continuar aqui. Então a gente já viu contra isso. Então a gente deve se irar contra o pecado, irmão. Devemos nos irar sim, contra o pecado. Irai-vos, mas não pequem. Aí vai dizer lá, nem deem lugar ao diabo, porque essa ira que ela começou justa, ela pode ser um campo fértil para o diabo trabalhar nessa ira justa. Então nós não sabemos nem ser justos, a gente não sabe exercer disciplina, a gente passa do ponto por causa da nossa pecaminosidade. Deixa com Deus, Ele sabe trabalhar. Se a gente pudesse, irmão, condenar alguém que fez algo contra nós, tá certo, ele deve pagar, mas a gente daria muito mais do que é o justo. Né? Então, por isso que o juiz, né, não pode fazer parte do processo. Que ele vai dar a sentença, ele não sabe. Mas o justo juiz, ele é justo juiz. Ele sabe que ele não peca. Amém? Versículo 28. Aí ele vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Então isso aqui está fácil. Na igreja ninguém rouba. Isso aqui ninguém assalta, não. Será que é isso aqui? O que é roubar? Roubar é pegar aquilo que não é teu, por direito. Então, quando o aluno cola na prova, ele está roubando? Ele está roubando uma informação que não é sua. Quando o empregado, o patrão não está, ele faz corpo mole, ele está roubando? Ele está roubando. Então, roubar não é só com 38, a mão armada, assaltar as pessoas. Roubar é muito mais que isso. É o princípio do roubo. Então, se nós roubávamos, a gente não deve roubar mais. Fazendo com as mãos o que é bom. E aí, o que a gente deve fazer? Fazer o que é bom. Para que tenha o que repartir com o necessitado. Aqui a minha tradução diz assim, pelo contrário, trabalhe. Não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Aí versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Crente não pode ser boca suja. Crente não pode. Aí está falando palavra torpe. Crente não pode piadinhas imorais. Não combina com a nova vida. Quem é de Cristo, ele não fala essas coisas. Usar a boca para palavras sujas. Mas aí ele vai falar do pecado, vai falar da solução. O que a gente deve falar? Aquilo que for bom. Para promover o quê? Edificação. Para que dê graças aos que ouvem. A nossa boca deve proferir coisas que dê graça aos outros. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você está selado, a obra está concluída já. Só que só estamos esperando chegar. Está concluída. Então, é possível nós entristecermos o Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito Santo. 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, né, gritaria. O que é essa gritaria? Não é culto pentecostal, não. Gritaria, não é isso. Gritaria é discussão, é ficar gritando. Já viu? Já ficar gritaria, aquelas coisas. Não haja entre vocês isso. Por mais discordâncias que nós possamos ter. A gente não precisa pensar igual. A gente não precisa pensar igual.
mas deve ter o respeito. A gente tem que ter a decência. Então não haja isso. Sejam tiradas de dentro de vocês. 32. E por fim, pelo contrário, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também perdoou vocês em Cristo Jesus. Se nós não fomos perdoados, devemos perdoar. Perdão é algo muito difícil. Eu falo por conta própria, irmão. Meu coração é muito duro para perdoar. Eu confesso. Eu sou difícil perdoar. Eu trabalho isso no meu coração, em oração. Eu peço misericórdia todas as vezes. Porque tem coisas que é fácil perdão. É fácil perdoar. Tem coisas que são difíceis de perdoar. Tem coisas que são difíceis. Então, quando a gente fala de perdão, é muito simples. Quando alguém falou mal de você, isso aí é coisa simples. Mas quando a gente fala de perdão, uma coisa que alguém, vamos supor, mexe com a sua filha, vamos supor, e aí? Um pedófilo da tua filha, e aí? Você perdoa? Um assassino do teu filho. Um assassino do teu filho, matou teu filho, e aí? Você perdoa? Então são coisas que a gente eleva, a gente não pode ser na superficialidade o perdão. A gente deve entrar na profundidade do perdão. Mas, sabendo que nada que alguém possa fazer para nós, por mais grave que seja, pensa numa coisa aí que você fala assim, nossa, isso aqui eu não admito. Por mais grave que seja. Nada de que alguém fez para você vai superar o que eu fiz para Cristo, o que você fez para Cristo, para Deus. Somos pecadores. E Ele nos perdoou. Então a gente deve perdoar. Por mais grave que seja. Mas é uma tarefa difícil. Precisamos... E com a ajuda de Deus, só o Espírito Santo, carnalmente nós não conseguimos, mas só com a ajuda de Deus, aqueles que nasceram de novo, foram perdoados, esses conseguem perdoar a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Dúvidas? O versículo final que está escrito aqui, não entristeçais o Espírito Santo. Isso. E em Tessalonicenses 5,17 diz para nós não extinguir o Espírito Santo. Então, o caminho, quando o cristão segue no seu achismo, começa a não mais viver uma vida sem frear, né? Desenfreado. E vai entristecendo o Espírito Santo. Chega uma hora que ele vai extinguir o Espírito Santo. Extinguiu quer dizer que ele perde a salvação? É uma pergunta bem no final da aula, meio complicado, né? Mas eu estava pensando aqui, né? A gente vai entristecendo, chega uma hora que vai extinguir. Porque está na palavra de Deus. Não extingais o Espírito Santo. O detalhe aqui, tão importante, que como que eu vou entristecer esse celular aqui? Eu consigo entristecer esse celular? Eu consigo? Eu não consigo. Por quê? Porque é um objeto. Eu consigo entristecer essa lâmpada aqui? Eu consigo entristecer? Não. Porque é uma força. É um objeto, é uma força. Então isso significa muito claramente que o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo não é uma força de Deus. Não é uma luz de Deus. Não é uma energia. O Espírito Santo é uma energia. Não é isso. Ele é uma pessoa divina. E que nós podemos entristecer. Ele fica triste, ele tem ciúmes, ele é uma pessoa. E quando nós vamos entristecendo com essa coisa aí, nós vamos então apagando o Espírito Santo das nossas vidas. Nós vamos apagando. Então, como que nós vamos apagando o Espírito Santo? Com a iniquidade. O pecado continuado é iniquidade. Aprenda isso. Pecado, transgressão e iniquidade. 3 coisas, 3 faltas. Pecado, iniquidade e transgressão.
pecado e transgressão é quase que a mesma coisa. Você transgrediu a lei de Deus, você pecou. Iniquidade é pecado continuado. O pecado, você pede perdão, você não faz mais, você abandona, você vira as costas e não faz mais aquilo. Mas o pecado continuado como estilo de vida se transforma em iniquidade. Quando você lê lá na Bíblia, iniquidade é pecado continuado. Isso é estilo de vida. E esse estilo de vida não compete à igreja. Então, se é um estilo de vida, a pessoa não é a igreja. E então ela apaga o Espírito Santo, ela é insensível. Então ela não tem mais o Espírito Santo de Deus. Agora, ela perdeu ou ela nunca foi? Aí eu já não sei. Vamos orar, irmãos? Tá? Passou 10 minutos aí. Vamos ficar de pé. Amada igreja, nós encerramos Efésios 4 e vamos na próxima lição aprendemos capítulo 5, e aí vai falar do fruto da luz, e o fruto da luz e as obras das trevas, e vai falar do lar cristão, marido e mulher, como que deve ser, do lar cristão também. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa ministração, por esse domingo de manhã, por essa escola bíblica. Nós aprendemos, ó Pai amado, que somos um corpo, ó Deus, e que esta igreja, Pai, ela é pura, e ela não anda segundo o mundo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não vivermos na prática do Deus deste século. Que o Senhor guarde a tua igreja, para que seja não apenas um grupo que acredita em alguma coisa, mas um corpo vivo. Um corpo, Senhor Deus, que está bem ajustado, totalmente ligado, Senhor, um com o outro e num relacionamento, ó Deus amado, com o Senhor e com o próximo. Nos ajuda a vivermos aquilo que o apóstolo Paulo ensinou à igreja aos Efésios e a todos nós. Guarda as nossas vidas, dê-nos um domingo abençoado em tua presença, Senhor. Abençoe o teu povo, em família, Pai, o almoço, quem vai descansar, quem vai trabalhar, quem vai visitar alguém, Senhor, que o Senhor venha usá-lo tremendamente e abençoe cada um, Pai. Em nome de Jesus te damos graça. Dê-nos uma semana debaixo da tua paz, do teu amor e da tua segurança, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Deus Espírito Santo reine nos nossos corações, hoje e para todos sempre. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.